Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. A gente está aqui hoje para mais um vídeo da nossa playlist. Estamos zerando o edital da parte de probabilidade e estatística do concurso da Caixa Econômica. Temos mais ou menos um mesinho aí para a prova, vamos conseguir concluir esse edital de probabilidade bem tranquilo, certo? Hoje a gente vai abordar o segundo tópico, segundo tópico, medidas de tendência central. Hoje eu vou trazer uma parte de teorema ou teoria para vocês, algumas explicações simples. Essa parte do conteúdo não é o que vai te trazer muita dificuldade. E na próxima aula eu trago as questões relacionadas a esse conteúdo da banca lá da SESI Gran Rio. Então, vamos começar. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, fortalecer o trabalho. Vamos aqui. A gente chama de medidas de tendência central a parte da estatística que tenta medir as coisas com base no quão elas estão próximas, certo? Então, a gente precisa... O estudo de estatística se resume em analisar, interpretar gráficos e as medidas de tendência central. Aqui a gente vai separar a probabilidade de estatística em alguns pontos. Essa aula vai ser mais estatística, certo? Então, pra gente hoje, o que vai ser interessante medida de tendência central. Existem medidas de tendência que não são central, são medidas dispersivas, o quanto as coisas estão separadas, certo? Então a aula de hoje vai se resumir em interpretar gráficos, quando houver, e medida de tendência central. Por que interpretação de gráfico? Porque normalmente e comumente as informações não vêm escritas, elas vêm tabeladas. Então você tem que entender aquela tabela, entender aquele gráfico, para conseguir retirar as informações que você está querendo. E aí, a gente vai perguntar aqui o que é média, moda e mediana. As medidas de tendência central são essas três. E a gente tem medidas de dispersão, que vão ficar mais para frente, que são variância, desvio padrão, quartis, percentis, e essas coisas vão vir nas aulas seguintes, de acordo com o edital. Bom, professor, mas e aí? Média não é só somar e dividir? Mediana não é só ordenar os termos? Mais ou menos. Vamos lá, devagar. Dado uma distribuição de valores e ou informações, a gente tem o seguinte. A moda é o termo que mais se repete. Esse aqui é o mais fácil. O que está na moda é o que sempre aparece. A roupa que está na moda é a roupa que todo mundo veste. Então, quem está na moda é o número que mais se repete. A mediana, ela é o termo do meio. Perceba que há uma diferença entre termo médio, que seria a média, e o termo do meio, certo? O termo central. E é isso aí, é a mediana. Esses caras são sinônimos. Mediana, termo central e termo do meio da distribuição. Então, primeiramente, ela tem que ser ordenada em ordem crescente. Se são números, você vai ordenar os números. E aí, você vai escrever qual termo está centralizado. Qual é o termo do meinho, bem no meinho da distribuição. Bom, observe que é bem lógico que se eu tenho 3 termos, eu tenho um bem no meio. Mas se eu tenho 4 termos, eu não tenho ninguém aqui no meio dele, né? Então, o que acontece quando a distribuição tem um número par de elementos? Você vai pegar todos os elementos e olhar os dois do meio, né? Os dois do meio. E aí você tira a média dele, vai descobrir exatamente quem está aqui no meio. Média simples, soma e divide por 2. Pega os dois caras centrais, soma e divide por 2, acha a mediana, certo? Se a distribuição for de números ímpares, se eu tenho 5 números, eu tenho 2 de um lado, 2 de outro, e esse meu dedo aqui tá bem no meio, certo? Eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 lá, e eu tenho esse aqui no meio. Então, a mediana seria ele. Mediana pede ordem. Nunca se esqueça de colocar na ordem crescente, beleza? Senão você perde a questão. Tem muita questão de pegadinha com isso. Próximo, a moda, que é o grande lance. A média, desculpa, que é o grande lance aqui do vídeo. A média representa o valor... A média é um valor que representa a distribuição e ela mostra o rumo dos números. Para onde é que esses números estão indo. Por isso que eu tenho uma tendência central. Eu quero centralizar meus dados em cima da média, certo? E aí que entra a complicação, porque aqui é onde moram as contas. A gente vai ter 3 tipos de média. E esses 3 tipos de média não tem... alguns são parecidos, mas... não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. A média aritmética, ou chamada média simples, ela é a nossa média padrão.
você vai somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos, certo? Essa aqui é a média mais comum de todas, aquela que você aprendeu na escola, que você aprendeu para calcular seu boletim, suas notas, tudo muito lindo, certo? Tem a segunda média, que é a média aritmética ponderada, certo? Essa daqui é mais pegada, é mais difícil, porque você tem que pegar o elemento, multiplicar pelo peso, certo? O grande lance dela é ela calculada multiplicando cada nota com seu peso, depois soma essas multiplicações e divide pelo total de peso. Basicamente, essa média é utilizada em cálculos vestibulares, para você descobrir sua nota em determinada universidade, né? Bom, como é que você diferencia pelo enunciado? O enunciado vai te dar pesos. Uma coisa vale mais do que a outra, certo? Muito possivelmente esse concurso, as áreas vão ter pesos. Então, por exemplo, uma área mais específica de matemática financeira, ela vai ter mais peso do que uma questão de português, que é uma área mais comum, certo? Ok, então o que seria um peso? É um multiplicador daquela nota. Então você vai pegar a nota 1, multiplicar pelo peso 1, mais nota 2 vezes o peso 2, mais nota 3 vezes o peso 3. Aí, o que eu faço? Ah, professor, então eu divido por 3, porque só são 3 notas, nota 1, nota 2 e nota 3. Errado. Na média ponderada, você vai dividir pela soma dos pesos. Então, você vai pegar peso 1, peso 2, peso 3, somar e vai botar lá no denominador da fração, certo? Na próxima aula, eu vou trazer questões para a gente ver direitinho como é isso. E essa bichona aqui, ela é a mais incomum de todas, média geométrica. Porque ela não é mais uma média aritmética, né? Porque a aritmética pode ser simples ou ponderada. Aqui, o negócio ficou louco. Por quê? Porque você não vai somar termos, você vai multiplicar. E aí, se eu tenho nota 1 e nota 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a nota 1 vezes a nota 2. E agora? Eu vou tirar a raiz quadrada, porque é 2. Se for 3 notas, multiplica a nota 1, a nota 2 e a nota 3 e tira a raiz cúbica, porque são 3 notas. Se forem 4, multiplica a nota 1, 2, 3 e 4 e depois tira a raiz quarta, certo? A quantidade de elementos manda no índice da raiz, certo? Então, isso aqui é muito estranho. Isso aqui é muito estranho, certo? Porém, nós vamos ver o quão é cobrado nas questões na próxima aula. Na próxima aula eu vou reunir umas questões da César Gran Rio para trazer sobre essa parte de tendência central, beleza? Pois, como agora a gente vai ficar até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal. A aula de exercício não vai demorar para sair, beleza? Qualquer pergunta, dúvida ou alguma coisa que você acha que eu tô errado ou que você não entendeu, pode deixar nos comentários que a gente se resolve sem nenhum problema. Bons estudos e até a próxima aula.